determine como contar sua história. Acredita-se que isso está no cerne de toda a literatura. A única coisa que é a grande constante é a natureza humana. Em qualquer época, em qualquer país, os seres humanos são os mesmos. Temos os mesmos anseios, as mesmas falhas, as mesmas ambições. Uma das razões pelas quais podemos ler com prazer literatura escrita há centenas de anos ou escrita em um país sobre o qual não sabemos nada é justamente porque a natureza humana está ali. Se a história parece verdadeira sobre os seres humanos, então ela nos fala. Se você vai construir um carro grande, deve colocar um motor grande nele. O motor grande é o que torna o carro um prazer. Um carro grande com um motor inadequado é uma decepção. Na literatura, o motor sempre foi a história. Ela que dá potência ao livro, que o faz girar em seu centro, independentemente do que mais ele possa estar fazendo. Sem conflito, é difícil ter drama. O escritor francês Henri de Monterland observou que é quase impossível escrever sobre a felicidade. Ele disse que a felicidade escreve com tinta branca sobre uma página branca, não aparece. Se as pessoas estão felizes, não é história. Essas pessoas são felizes, nos dizem e ponto final. O que mais há para dizer? A coisa mais difícil de todas é escrever sobre a felicidade. Para começar a escrever um projeto, há 6 perguntas essenciais que você precisa responder. As 6 perguntas fundamentais. 1. De quem é a história que você está contando? Você precisa estar claro sobre isso, porque o romance é um trabalho longo. Haverá personagens entrando e saindo, mas você deve saber qual é a linha narrativa principal. Podem ser 2 pessoas, não precisa ser uma só, mas é essencial ter clareza sobre quem conduz a trama. 2. Qual é a história? Escritores respondem a essa pergunta de maneiras diferentes. Alguns precisam de um senso muito claro do enredo, do começo ao fim, antes de começar a trabalhar. Outros têm apenas uma noção geral, sabem que o personagem precisa sair de um ponto e chegar a outro, mas descobrem o caminho durante a escrita. Se compararmos com a música, é a diferença entre compor uma sinfonia e tocar jazz. Na sinfonia, tudo está escrito na partitura, os músicos interpretam. No jazz, há uma ideia geral da forma, mas enorme margem para improvisação. 3. Por que você está contando a história? A resposta pode ser pessoal, algo em sua vida que o motiva, ou política, um assunto externo no qual você quer mergulhar. As motivações são muitas, mas você deve saber por que está contando essa história. Caso contrário, por que se dar ao trabalho? 4. Quando a história se passa, o tempo é crucial. Para um iniciante, o mais natural é ambientar a história no presente com o qual está familiarizado. Muitos primeiros romances, no entanto, exploram a infância. Seja qual for a época escolhida, é preciso torná-la vívida para o leitor. A gíria de 40 anos atrás não é a de hoje, os anúncios na TV, os outdoors, a paisagem sonora da cidade, tudo muda com o tempo. 5. Onde a história acontece? Dependendo do gênero, o lugar pode ser qualquer ponto do universo, mas a localização é fundamental. Muitos escritores descobrem que não conseguem fazer as engrenagens da narrativa funcionarem até saber qual é o chão sob os pés dos personagens. Por isso, a decisão do lugar precisa ser tomada cedo. 6. Como você vai contar a história? Esta é a pergunta mais difícil, pois envolve forma e linguagem. Há livros em que quase não há história, como Ulisses de James Joyce. Tudo o que acontece é um homem caminhando por Dublin durante um dia, encontrando pessoas, enquanto sua esposa o trai em casa. Não há um grande evento, mas a linguagem é tão extraordinária, a maneira de contar tão excepcional, que a obra é considerada um dos maiores romances já escritos. Ou como pode estragar uma boa ideia? Escritores iniciantes às vezes tentam ser extravagantes e acabam comprometendo o que poderia ser uma história simples e eficaz. O exercício da conversa. Se você tem respostas para essas 6 perguntas de quem, o que, por quê, quando, onde e como, então você sabe como escrever o livro e pode começar. Uma técnica útil é escrever cartas a si mesmo sobre o projeto, como se estivesse conversando com um amigo. Imagine que seu amigo lhe pergunta sobre o que você está escrevendo, sobre o que você quer escrever. Se queremos que as pessoas nos ouçam, precisamos ser interessantes. Caso contrário, elas dirão: já tivemos o suficiente. Essa é uma maneira eficaz de testar se a história já tem forma. Imagine-se contando oralmente para alguém. Escolha um amigo em sua mente e converse com ele. Depois, escreva essa conversa e veja o que acha. Pergunte-se: isso é algo que as pessoas teriam interesse em ouvir? Exercício prático. Pegue uma ideia de história que você tem em mente. Pode ser um conto ou romance.
Responda por escrito as 6 perguntas fundamentais. 1. De quem é a história? Protagonista ou protagonistas 2. Qual é a história? Resuma o enredo em poucas linhas 3. Por que você quer contá-la? Motivação pessoal, política, artística 4. Quando se passa? Época, contexto histórico 5. Onde acontece? Cenário principal 6. Como será contada? Estilo, ponto de vista, tom. Depois, tente contar essa história oralmente para um amigo imaginário, como se estivesse numa conversa informal. Perceba quais partes fluem naturalmente e onde você trava. Isso revelará se a história já está madura ou se precisa de mais reflexão.